Ei, tem um recado pra você. Seja louco, meu irmão. É isso aí, seja louco. Chega dessa vida mermice aí, seja louco. Bom dia, que bom estar com você. Hoje eu comecei de um jeito diferente. Assustei você? Tudo bem, né? Tá tranquilo. Aperta esse like maroto, já se inscreve nesse canal porque hoje a gente vai ter um dia lindo e já começamos da melhor maneira, na companhia uns dos outros e na companhia do nosso Papai do Céu. Hoje eu quero contar uma história muito curiosa, a história de um homem chamado Nick Wallenda. Ele é um andarilho de corda bamba e ele tem mais de 10 recordes mundiais do Guinness por façanhas acrobáticas que ele realizou. Ele fez algumas das coisas mais ousadas da história, como, por exemplo, no ano de 2012, quando ele se tornou a primeira pessoa a andar por uma corda bamba diretamente sobre as cataratas do Niágara. No ano de 2013, ele caminhou de corda bamba pelo Grand Canyon sem corda de segurança. E no ano de 2020, ele caminhou com a corda bamba através do vulcão Massaia, um vulcão ativo lá na Nicarágua. Em 2014, ele caminhou entre dois arranha-céus através do rio Chicago. Gente, esse cara, ele caminhou mais de 600 pés acima do solo sem corda de segurança. E se não fosse suficiente a altura, os edifícios eles tinham uma altura diferente e tinham uma inclinação de 19 graus. Por isso, depois de completar essa caminhada, ele completou uma segunda caminhada entre os dois edifícios, só que dessa vez, sabe o que ele fez? Ele foi com os olhos vendados. Ele é corajoso ou ele é um louco? Esse cara divide opiniões. Alguns não têm certeza se ele é corajoso, se é um louco ou se é apenas um maluco. Mas gostando ou não dele, é impossível ignorar as suas grandes façanhas. Os seus passeios ali em Chicago foram transmitidos em mais de 200 países. E inclusive foi a transmissão mais assistida do ano no Discovery Channel. Se você pensou que andar numa corda bamba entre dois edifícios era ousado, encontramos a situação ainda mais impossível lá na Bíblia, no livro de 1 Samuel. Qual é, BJ? No capítulo 3, Israel está em uma batalha contra os seus arquirrivais, os filisteus. Os israelitas e os filisteus eles foram inimigos ferozes por gerações. E durante o reinado do rei Saul, foram os filisteus que tiveram a maior vantagem. Quando Israel viu que eles estavam em desvantagem numérica, eles perderam a coragem e começaram a fugir. O rei Saul ele estava acampado em Gilgal. Os seus homens estavam tremendo de medo. E para piorar a situação, os israelitas não tinham nenhuma arma. Os filisteus eles estavam tão dominantes que eles não permitiam que nenhum ferreiro trabalhasse na terra de Israel, impedindo que eles tivessem armas. Sempre que um israelita precisava afiar o seu machado para cortar madeira ou foice para cortar grãos, eles tinham que pagar por um ferreiro filisteu. Quando se tratava de batalha contra os filisteus, somente o rei Saul e o seu filho Jonatã tinham espadas, somente esses dois. Em um canto, temos o exército filisteu com tropas numerosas como grão de areia e extremamente armados. Do outro, temos Israel, um exército pequeno, sem armas e sem nenhuma moral. É contra esse pano de fundo sombrio que Jonatã se levanta e ele toma algumas medidas. Ele disse: vamos até onde os filisteus têm o seu posto avançado. Gente, olha que maluquice. Ele queria ir para onde os filisteus estavam. A ideia de que dois homens poderiam ir para uma batalha é no mínimo imprudente. Como uma corda bamba caminhando através das cataratas, Jonatã ele estava pedindo problemas, estava indo atrás de problemas. Entretanto, ele não estava olhando para o seu desafio, ele estava olhando para algo muito maior. Ele não estava tomando suas decisões com base no exército de Israel, no poder bélico que eles tinham, mas no poder do Deus de Israel. Jonatã então ele disse ao seu portador de armadura: talvez o Senhor nos ajude, pois nada pode atrapalhar o Senhor. Ele batalha, quer tenhamos muitos guerreiros ou tenhamos apenas algum. Eu sei que você pode achar estranho estar chamando Jonatas de Jonatã, mas não importa. Isso fala do mesmo homem que, inclusive nesse momento, lembrou a história de Gideão, um juiz anterior da história de Israel que derrotou um exército midianita com muitos milhares, com apenas 300 soldados. Ele conquistou essa vitória. Jonatã sabe algo sobre o seu Deus, ele sabia alguma coisa sobre o poder de Deus que as pessoas parecem ter se esquecido. Jonatas ele sabia que Deus não precisa de um grande exército para ter uma grande vitória. Jonatas não estava certo da vitória, mas ele sabia que Deus era capaz de conceder aquela vitória. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você estaria disposto a sacrificar a sua vida e arriscar a sua vida confiando no poder de Deus? Jonatas, ele estava numa posição corajosa, só que ele estava atento à liderança de Deus. Ele estabeleceu uma conexão com Deus, sabendo que Deus poderia trazer aquela vitória naquele momento. Jonatas fez até um combinado com Deus. Se os filisteus vissem ele e o convidassem para lutar, eles iriam, entenderiam isso como um sinal de que poderiam lutar. E foi o que aconteceu. Eles arriscaram suas vidas, lutaram, mataram não apenas 2, mas cerca de 20 homens. E isso fez com que o exército filisteu, atingido pelo pânico,
entrasse numa tremenda confusão. A Bíblia conta que Deus enviou um terremoto, lançando os filisteus num caos total. E num minuto, o rei Saul estava perdendo as tropas, mas no outro, as suas tropas estavam voltando porque os filisteus estavam confusos. Israel, nesse momento, teve uma grande vitória, porque Jonatas se levantou corajosamente quando outros se retiravam com medo. Sabe, você também pode ser corajoso como Jonatas, quando você se lembrar que Deus é forte, que Deus está com você. Quando você assume um risco, sair, liderar ou fazer algo na confiança de que Deus está com você, você vai ter a vitória, porque a vitória não é conquistada pelas nossas forças, mas pela força de Deus. Muitas vezes a gente olha para situações, para desafios, a gente pensa, eu não vou conseguir, é impossível conquistar, é impossível fazer. Pare de olhar para suas forças e olhe para as forças daquele que é a sua força, que é o seu Deus, o seu Pai do céu. Que diante do seu dia você possa colocar-se diante de situações maiores do que você pode conseguir fazer sozinho. Pare de se aventurar apenas naquilo que está no seu controle, permita-se fazer coisas maiores, coisas que você não vai poder fazer pelas suas mãos, para que o poder de Deus possa entrar em ação em você e através de você. Seja um louco como Jonatas, não um louco que vai por aí entrando em qualquer batalha, mas um louco que, conectado a Deus, se permite viver as batalhas de Deus, sabendo que o nosso Deus vai lutar e vai conceder a vitória. Que no dia de hoje você entre em lutas em nome de Deus e permita que esse Deus te dê a vitória em lutas que jamais você venceria sozinho. Você quer isso no dia de hoje? Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, eu oro por vitória. Peço vitória sobre a vida dessa pessoa que está me assistindo nesse momento. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a conduza e o Senhor a ajude a ter vida e levar vida para as pessoas que ela entrar em contato. Ajude a ser corajosa e ser uma louca no bom sentido, abençoando as pessoas com coisas muito maiores do que ela pode fazer sozinha. Que assim como Jonatas, sejamos corajosos e não fujões como os outros israelitas. Cuide da vida dessa pessoa que está comigo nesse momento. Abençoe o seu dia. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, escreva amém nos comentários. E se você quer aprender mais, quer se aprofundar nesse conhecimento, clica no link que eu deixei na descrição e conheça o meu livro, As 9 Linguagens de Deus, que com certeza vai te ajudar a ter um relacionamento mais próximo com o Papai do Céu. Clica aqui na descrição do vídeo e vamos junto se aprofundar nesse conhecimento. Tchau, tchau. Até amanhã.